Olá, estamos começando mais um bate-papo sobre comportamento, trazendo aí histórias reais, ou seja, pessoas que vivenciaram e têm uma experiência para transmitir para gente, de uma forma aí para trazer insights e reflexões para que você consiga pegar algo de bom e levar para o seu dia a dia. Eu me chamo Raquel Couto, sou especialista comportamental e hoje eu tenho dois convidados aqui muito especiais, com uma história fantástica, que é o Matheus e a Rafaela, da Semestre, que eu quero, inclusive, que eles se apresentem para vocês, para a gente dar início aí a esse bate-papo. Olá, gente, muito obrigada por terem vindo. A gente agradece o convite, né, Matheus? É uma honra estar aqui. Isso, Raquel, o prazer é nosso. Eu sou o Matheus, sou sócio proprietário da Semestre, uma empresa que está no ramo aí de saúde, segurança e medicina do trabalho. Nós prestamos consultoria e o serviço no geral. Nós estamos aí enfrentando esses desafios, né? Que os empresários aí hoje têm, não diferente dos demais, Uhum. mas nós aí como casados e sócios, né, a gente tem muitos desafios a estar superando. Engraçados até, né? Aham. Meu nome é Rafaela, também sou sócia do Matheus. Temos mais uma que não pôde estar aqui hoje, que é a Letícia. A Semestre, né? A gente tem todo dia, né, Matheus? É o que ele falou mesmo, o desafio, né? Mas a gente vai embora com aquele dever cumprido, sabe? Da gente estar sempre tentando trazer novidades para o cliente, entender a necessidade dele, né? Então é o dia a dia mesmo. Todo dia é uma surpresa. Quero começar a pergunta com um dos desafios que eu acredito que muitas pessoas vivem, até porque no Brasil nós temos várias empresas que são familiares e vocês aqui, né, por serem casados, trabalharem aí em conjunto, como é essa experiência? Como vocês trazem isso para o dia a dia de vocês? Chegou em casa, não fala de trabalho, chegou em casa, o trabalho continua. Tem algum gatilho aí ou algo que é estabelecido, alguma regra estabelecida entre vocês? Como funciona essa, né? Até mesmo para ter um bom relacionamento. Então, em questão de separar, a gente tenta o máximo, né? Separar, quando chega lá na semestre, a gente tenta, assim, não ser marido, tentar ser sócio, e quando chega em casa, a gente tenta ser só marido e esposa, né? Não é fácil, sabe? A gente tem aprendido muito. Esse ano que a gente pôs uma meta, que Eu, nós não pode, eu, vamos eu falar posso falar a nada. verdade do que você está falando? Não, esse ano a gente pôs a meta, Brincadeira. né? Isso. Mas antes não. Antes a Já gente tem um tempo, a tava. gente está aprendendo, né? É. Novamente falando do nosso Uhum. treinamento, a palavra tentar não existe, né, Raquel? Aprendemos isso Exato. aí, um insight muito top, né? Nós não tentamos, nós estamos fazendo. É, é conveniência. Quando o assunto é bom, chega em casa a gente rende. Né? Opa, o que você acha disso? Não vamos falar isso. É. Mas tem quando a situação às vezes não é uma coisa que não vai ficar legal, a gente, vamos desligar o telefone? Aí você até perguntou, tem algum gatilho? Vamos desligar o telefone? Isso, a gente tem isso mesmo. Vamos desligar o telefone, porque tá na hora de encerrar a conversa, sabe? Foi Uhum. uma coisa, uma coisa pessoal que me frustrou muito e era só eu ter desligado o telefone e que hoje a gente, de uma coisa ruim, a gente trouxe pra nossa vida. Vamos desligar o telefone? Aí, pra tudo. Pra uma briga, pra uma coisa que a gente não tem que resolver agora, qualquer coisa. Às vezes até notícia boa também, quando tá eufórico, né? Daí tem mais gente presente, só que não tá concretizada, ou seja, não tá aperfeiçoada aquela ideia. Uhum. Aí eu falo, ela, desliga o telefone, Tiquinho. Ela já É, entende. Aí ela, às é. vezes sou eu também. Ela, Matheus, desliga o telefone, por favor. Aí todo. O pessoal fica assim, não tem É. nada na mão dele. E que tá funcionando muito isso pra gente, em tudo, na vida familiar, na vida profissional, com os amigos, né? Tudo. Sensacional. E sensacional uma frase que você utilizou que foi o seguinte: de algo que aconteceu que me frustrou, eu tirei um aprendizado disso e nós dois conseguimos aplicar. Uhum. Pegando esse gancho, eu sei, né? E aí vamos trazer essa informação para as pessoas. Vocês vêm de um histórico que vocês eram funcionários e Uhum. que vocês criaram a empresa de vocês. Isso. Qual que foi o grande aprendizado na criação dessa empresa? É, meu pai, desde criança, falava comigo: atrás de serra tem serra. Uhum. Então, não existe você por fim nos problemas.
né? No entanto, que tem vários livros, né? O Picos e Vales, ou seja, a vida é feita de altos e baixos. E eu decido, né? Eu sou amante da parte de filosofia, né? Eu tenho alguns amigos que até brincam, conforme Mário Cortella, né? É, Segundo Mário Cortella, aí gera os bordões, às vezes, até quando a gente tá aí no happy hour, conforme, né, dito Mário Cortella, algumas situações a gente nunca perde, ou você ganha ou você aprende, né? Falas até de pessoas muito queridas na minha família. Meu avô, desde criança, falava a mesma coisa. Meu pai segue essa mesma linha. E para nós, né, quando teve a oportunidade, eu tive uma notícia não esperada, que era o desligamento, né, da empresa que eu trabalhava, vem da rede da Vale. E eu não esperava ser demitido. Uhum. E eu estava com planos, com propósitos. E quando aconteceu o desligamento, a gente estava com uma ideia de até montar um restaurante, né, Rafael? restaurante. Tinha tudo lá em casa. Forno, ainda Tava temos. Forno, fogão, panela, tabuleiro. organizado, né? Como eu Tinha até saí as lá da. mesas já. Isso, quando eu saí Interessante. daqui da VLI de Divinópolis, Aham. e eles tinham encerrado a alimentação lá dentro. Ou seja, antes eles davam almoço, tinha um restaurante operante, né? E depois encerrou. Então, obrigou todo aquele público, né, dos colaboradores da VLI, da FCA, né, a estar desenvolvendo ou levar uma marmita, ou, né, procurava um fornecimento de almoço próximo. Eu estava com a ideia de, espera aí, eu já tenho um grande conhecimento, uma grande amizade lá dentro, né? Tem, assim, eu já tenho a demanda, tenho a demanda, então agora basta eu criar a oferta. Uhum. Estava desenvolvendo todos os detalhes. Mas em paralelo a isso, eu era gestor já fui presidente da CIPA muito tempo e da manutenção industrial lá na ferrovia. E eu tive muito contato com o pessoal do SESMIT, a área de segurança do trabalho. E é uma área que eu não sabia que eu gostava, foi Foi acontecendo, né? aguçando, Foi né? aguçando. Todo treinamento que tinha, Matheus, tem direção defensiva lá no Mega Space, lá em Santa Luzia. Aí eu vou lá, achei que era só dirigir carro. Não, que eu cheguei lá, não, era você criar manobra de rodar carro, ir para um lado, eu não adoro isso. Né? Agora tem trabalho em altura. Eu achei que era só subir na altura, não, era rapel, era escalada. Uhum. Agora tem brigada de É porque o incêndio. Matheus é da aventura, entendeu? Agora tem brigada de incêndio. Aí chegava a jogar água e não, é apagar incêndio, é entrar numa casa de fumaça e aprender respiração, olhar as técnicas. E isso, assim, essa ação, essas coisas, ganhou a minha atenção. E eu descobri um lazer, entende? Dentro de um trabalho. Ou seja, você não trabalha. Praticamente não. Isso. Entende? Essas coisas me geram desafio. Eu adoro Uhum. fazer isso, né? Hoje, por exemplo, né, a gente veio pra cá antes, encerrando um treinamento de altura, tudo. Enfim, em paralelo, a gente, organizando o restaurante, eu fazia alguns trabalhos pelas terceirizadas lá da FCA, da Uhum. VLI. Sempre tinha um treinamento, tinha um desenvolvimento de um produto junto com eles, As né? parte, né? Com algumas palestras. E sempre o Matheus, faz esse trabalho para mim. Matheus, faz esse trabalho para mim. Né? Uma consultoria, foi até na ida lá em Santos, com um amigo, Reinaldo. Aí eu posso falar até o nome da empresa, da R Construforte. Uhum. Uma ida lá em Santos, ele, cara, você presta tanto serviço para nós, por que você não abre uma empresa? Aí eu, peraí, é verdade. Tem uma condição que eu vou estar junto com o que eu gosto. Eu fui procurando as possibilidades. A Rafaela já trabalhava na área, né, Rafaela? É, eu trabalhava na área, na época do restaurante, eu ia no horário de almoço ajudar. Minha mãe tava, as funcionárias já estavam assim, pré-contratadas, né? E a gente assim, não, beleza, então vai ser pertinho do meu serviço, vai atender a ferrovia. Então, beleza, vamos embora. Conversei com o meu patrão, falei, olha, eu vou ter que sair. E eles me ajudando a comprar tudo. Olha, eu fui lá, achei uma coisa de tabuleiro, vamos embora. Aí, quando o Matheus chegou lá, falou assim, fui desligado. Falei, Deus, né? E agora? Uhum. É, Aí eu falei com ele, olha, então eu vou juntar o que eu sei, você junta com o que você sabe. A nossa outra sócia, Letícia, estava saindo da empresa também, ela é Tinha técnica de passado no segurança concurso da da prefeitura prefeitura. de Cajuru. Olha só. E ela é de Cajuru. Ela já tá assim, não, eu vou sair. Aí eu, em vez de você ir por essa prefeitura, o que você não acha de vir, né, passar um aperto com a gente? Porque na Aí, verdade foi isso. aí a frase dela foi o seguinte, eu não tenho medo de ficar pobre, não. Então, e ela abriu a mão da estabilidade dela
né? Nós deixamos e começamos assim, do zero. Numa crise, porque 2017 todo tava em mundo. Aí a crise. gente ganhou o apelido de doido, né? Vocês são tudo doido. Porque eu e ele, nós éramos os provedores da casa. Uhum. Então, nós dois não tinha renda. E meu pai, meu irmão, meu sogro vestiu a camisa da gente e falou: ó, preocupa não, as contas a gente se vira, vai atrás do sonho de vocês. E assim nós fizemos, né, Matheus? Não foi fácil. Mas, assim, a gente teve muito apoio, a gente teve muito esteio, né, pra ajudar a gente Muita mesmo. aprovação. O que vocês diriam, por exemplo, igual a gente foi atrás do sonho da gente, né? Daquilo que a gente queria. Uhum. E aí o Matheus fala, né? Eu não tô trabalhando, é algo que flui, não é um trabalho, é algo que tá, né? É natural. É natural. Quando vocês percebem as pessoas querendo montar algo, fazer algo, e a experiência que vocês tiveram, o que vocês diriam? Pra não desistir, sabe? É perseverança mesmo, sabe? Porque no começo, até que você entra no mercado, parece que você tem provações para não, tipo assim, parece que tudo vai dar errado. Mas se persistir mais um pouquinho, né, Matheus, e rezar, que a gente também tem muita fé, né, para dar sabedoria, paciência, vai dar certo. Vai devagarinho que vai, né, Matheus? E ter, tem várias e histórias. saber dominar a sua área. Uhum. Porque Então, tem e gente que mesmo quer assim, trabalhar e nem sabe. Você já tá totalmente treinado, fala assim, tô pronto para estar à disposição, né? Assumir essa responsabilidade. Mas quando você tá na área, a quantidade que você sabe, cada situação que vem te mostrar, mais você sabe que você não sabe é nada. Entende? Uhum. Então, é uma situação que tem vários amigos hoje, né, que nos apoiaram bastante. Eles, cara, fiquei tão feliz de ver Sim. você recusar um contrato porque você realmente chegou, eu não vou conseguir te atender. Eu tenho que me capacitar mais. Porque a gente estudava. Não e tinha estrutura também, tinha né, para estrutura. comportar. Uhum. Mas só que a gente tinha uma coisa que nem entra até no mundo no mundo do esporte, né? Eu prefiro ter 10 pessoas motivadas do que 15 talentosos. Uhum. É porque os que estão motivados, eles vão procurar fazer diferente, né? Quem errou, eles vão se apoiar, eles vão entregar mais do que 15 talentosos. Então a gente estava muito motivado, mesmo com os desafios, mesmo com o cenário. A gente levou muito em consideração depois, né? Foi uma confraternização da semestre, um aniversário. Meu pai brincou com a gente, vocês fizeram a historinha do sapinho surdo. Né? Você sabe a historinha do sapinho surdo? Mas conta pro pessoal que é muito interessante, conta. Vocês fizeram a historinha do sapinho surdo. Ué, pai, como assim? Porque teve um sapinho e começou todo mundo, o sapo, tudo começou a pular e subir, né? Aí o sapinho mais raquítico deles, né, o mais fraquinho deles, ranzinhos, começou a todo mundo, não, mas você vai? Aí todo mundo, para, senhor, você não vai dar conta não. E ele indo. Aí todo mundo, aí os outros sapinhos, tudo, para, você não vai dar conta não. Ele não estava vendo porque estava longe, ele não estava ouvindo, né? E como ele não ouve, ele via que era só a cena. Aí ele viu, tô indo. Ele estava achando que era tipo assim, continua. Vai. Né? Ele não sabia que o pessoal tava, os outros sapos estavam, era tipo, jogando areia na farofa dele. E né? é o Ele tava que mais tem, desmotivando né? ele. Infelizmente, poucos te apoiam. E o sapinho foi. E com condições, na hora que ele foi vendo, espera só um tiquinho, eu tô vendo já o quinto colocado. Opa, tô passando o quinto, agora eu sou o quinto. Opa, agora eu tô vendo o quarto. Ele foi aquilo ali também, o resultado foi motivando. Então já não tinha pessoa. Quando ele chegou, pegou uma posição, né, uma posição de. Como que a gente fala? Não posso falar diretamente de liderança, mas um posicionamento onde uma determinação, né? as pessoas que vão te desanimar, elas já não ocupam espaço nem próximo daquilo. Entende? Então você para de dar atenção. E ele começou a motivar, não mais pelo que ele achava que estava ouvindo, mas por ele estava vendo a conquista, tá né? próximo de eu ficar perto dos primeiros. Ele não queria nem ser o primeiro, né? Mas ele estava já numa sensação de estou próximo. Ele não desistiu, acabou que todos ficaram para trás. Ele conquistou tudo, no final das contas, todo. Por que você não desanimou? Ele tanto de gente me motivando. Ele, não, ninguém estava te motivando. Mas olha que interessante, porque você está falando isso, né? Nessa trajetória, provavelmente vocês tiveram muita gente querendo puxar o tapete. Muito. Puxar o tapete no sentido assim, desmotivar, igual vocês mesmos falaram. Época de crise, vocês estão doidos de fazer isso.
ainda vem de uma não experiência inicial em ser empresário. Sem vitrine nenhuma, nossa empresa não tinha vitrine, porque nós fomos para dentro de um prédio. Uhum. Então nós não tínhamos visibilidade. E como foi essa questão aí? Qual a diferença que vocês percebem de ter passado por a experiência de trabalhar para alguém e de assumir uma empresa? Pra falar assim, agora tem que sair. Foi complicado, assim, porque a gente imaginava antigamente que a gente falava assim, nossa, parece que o meu patrão não me dá valor, né? Parece que a gente morre de trabalhar aqui. Mas a hora que a gente passou pro outro lado, né? Que a gente viu o tanto que é difícil administrar, né? Eu tava falando isso com o Matheus, né? Nas nossas reuniões, às vezes a gente quer melhorar o salário, mas o tributário é muito difícil hoje. Uhum. Então, para nós foi um desafio. É um desafio diário até hoje, né, Matheus? E algo de novo, né? No debate anterior aqui, né? Quando a gente estava fazendo quando chegamos e, seja bem-vindo, obrigado por ter vindo, né? Que a gente estava aqui no nosso debate antes de ligar as câmeras, é que 6 anos que a gente tem de empresa, mas o que a gente está aprendendo ainda, eu não posso falar, sou empresário, né? A gente está aprendendo ainda a cada dia, tem 3 anos, porque a gente entra com uma carga de operar, produzir. Uhum. Realmente, se você não fizer, você vai pagar, às vezes você não tem caixa nem condições de pagar alguém para fazer. A gente fez por muito tempo, e a gente até hoje faz muito. Mas uma coisa que a gente... Mas hoje a gente tem horário, né? Antigamente tinha horário só para chegar. Hoje a gente tem horário para entrar e sair. Já teve vezes a gente chegar às 6 horas da manhã e ir embora 10 horas da noite. Sem horário de almoço nem nada. Porque tinha que entregar. Era só nós três. Poucas, né? Não, foram várias. E uma situação que a gente está observando o que é colher frutos, a gente não conseguiria isso sem pessoas, entendeu? Sem parceiros. E a trajetória, a nossa trajetória, as pessoas que foram apresentadas pra gente, né, a nossa trajetória anterior, dos contatos que cada um tinha, o network individual de cada um, ele favoreceu muito para que a nossa empresa conseguisse superar o momento, né, que a gente conseguisse ser o sapinho surdo. 2017, empréstimo não consegui nada, não, difícil, não dá, você não consegue isso. Sabe o que foi uma coisa que me marcou muito? Quando a gente ligava para as empresas e o Matheus fazia o comercial, vendendo mesmo e tudo. Aí eu falava, eu sou da Semesh. Aí a pessoa, hã? Semesh. Aí o Matheus repetia de novo. E a gente naquela luta, aquela coisa. Eu falei, nossa, o pessoal não tá escutando o nosso nome. Fica assim, quê? Quem? Aí um dia ele chegou lá e falou assim, nossa, uma pessoa tal, que era né, no ramo, né? Tem uma empresa, né? No mercado há muito tempo. Falou com ele assim, parecer ser grande, não é ser grande, viu? Me rebaixando, tipo, me desmotivando. Porque o Matheus falou assim, a gente tem que melhorar nosso uniforme, sabe? Tem que ficar mais mais apresentável, né? Porque a gente fez um uniforme assim, nós procuramos na época tudo do mais barato. Porque a gente não tinha, a gente estava entrando, a gente tinha que deixar dinheiro pro caixa rodar. Então, o uniforme, nós somos uma mulher que não sabia fazer uniforme. Ela colocou um bolso de calça no nosso uniforme, mas pagamos. Mas ele andou, ficou um ano, viu? Um pra ano, mais. Um ano e meio pra mais. Aí o Matheus falou assim, não, agora, né, vamos fazer um uniforme melhorzinho. Então ele ficou bonitinho, com o uniforme arrumadinho, aí ele ficou todo animadinho, uniforme lindo. E esse empresário chegou e comentou isso com ele no elevador. E ele chegou lá e ele virou e falou assim, pois eu vou mostrar que a gente sabe trabalhar. Aí, depois acabou que ele até te ligou, né, Matheus? Hoje me manda cliente com beleza, viu? Hoje a gente tem uma troca de experiência, né? Constantemente quando eu tenho dúvidas também, né, na parte de trabalhos, né? Que a gente às vezes precisa de ter opiniões diferentes da mesma área profissional para você formar mesmo uma opinião. Eu até consulto ele também, né? Já em situações pessoais, né? Você lembra aquele dia que você falou isso comigo? Lembro. Cara, você não sabe. Foi um motivador. Você não sabe o que você arrumou, viu? É porque naquela época a gente tava com um relacionamento meio conturbado, né? E tipo assim, implicando um com o outro. Você não sabe o que você arrumou aquele dia, rapaz? Então. Foi a melhor coisa que você me fez. Não, foi um favor que você fez pra mim. Entende? Aquilo ali, né, entrou numa situação. Eu não sei se é certo nessa citação. Então, um amigo, o Flávio, né? O Flávio da Esparta, Flávio Maia. Ele falava sobre Carpe Diem e Shakespeare, né? Meu ódio é o melhor de mim.
não é somente de Carpe Diem e Shakespeare, que é a literatura dos dois, né? Soma que quanto mais raiva você tem, mais vontade de fazer certo você também tem. E que contempla, né, dos treinamentos que a gente tem feito, né? Eu sou inquebrável, imparável. Né? Ou seja, quanto mais eu apanhar, mais eu vou crescer. Né? Aí vai chegar um momento, eu vou bater nele não. Eu tô batendo, ele tá crescendo. Né? E eu vou me juntar a ele, eu me proponho isso. Eu, Letícia e Rafaela, né, essa mestre, a gente tem essa dinâmica, o que acontece, né? Muitas das vezes é dessa forma, né? Às vezes gera estresse, mas depois a gente vai lá e ressignifica as coisas. Espera só um pouquinho. Qual era o nosso propósito quando a gente começou? A gente sempre lembra que nós estávamos na nossa casa, lá em casa a Letícia foi, e a gente foi tomar uma cerveja com uma folha de um caderno da Maria Eduarda. A última folha ainda estava um pouco gasta. Gasta, né? E a gente fazendo planos ali. Eu falei, nós saímos, foi dali. Então, nós temos que saber que a nossa união é acima de tudo. A essência, né? O propósito A essência nossa qual? é qual? Então, nós nunca vamos esquecer ele. Nós devíamos ter guardado aquela folha para nós colocar numa moldura. Guardada ela está, né? Tá guardada aqui e aqui, né? Então, assim, e uma das coisas, desculpa até te interromper, é que a gente viu que deu certo a nossa essência, que todas as pessoas, graças a Deus, que trabalham com a gente, falam, nossa, que um ambiente gostoso. Nossa, que é tão bom de ficar, né? Do médico ao pessoal que ajuda a gente na limpeza. Então, assim, todos gostam muito de estar lá, né, Matheus? Eu falo assim, não, então nós estamos fazendo certo. Então, deixa eu fazer uma pontuação lá dentro, né? Quando a gente estava no início com uma contabilidade, ela não deu certo com a gente, aí a gente foi indicado a outra contabilidade, né? Ao William da geração contábil. Ele foi um motivador muito grande da empresa também. Né? Devemos muito a ele. A condição de como ele chamou a gente para ver as coisas. Aqui, vocês estão com medo? Então vai com medo mesmo. E ele tem uma frase que essa é uma frase que motiva todo mundo. Quando ele sabe vender essa frase muito bem, faça valer a pena. Fantástico. Né? Faça valer a pena. Portanto, no slogan dele lá da geração tá aí, um né? slogan, é dele. E é dele isso. Não foi algo assim, achei bonito, deixa eu pôr aqui. Foi natural. E situações que juntaram com as ideias que a gente tinha, o profissionalismo que ele nos apresentou amadureceu. E virou um produto, né, nosso, um produto administrativo nosso, que ele deu, a gente conseguiu, né, um resultado exponencial de repente, onde que nos apresentaram, ele me apresentou o BNI. Então, o jeito, né, o jeito diferente de fazer negócio, né, o BNI, você conhece o BNI? Sim. É uma maravilha, né? E ali a gente viu metodologias. Então, no BNI, a minha entrada não foi para fazer dinheiro, era para ver a forma de administrar. Era para ver a forma que os outros empresários tratavam, qual era a solução que eles propunham para problemas ou desafios semelhantes aos que eu estava passando. A gente entendeu que para a gente ser um empresário administrador, a gente tinha que estudar. Não é simplesmente ficar atrás da cadeira com a sensação de um ar-condicionado e uma caneta na mão, não. Você tem que se tá sempre fazendo curso, palestra, para você trazer conteúdo, porque você tem que colocar na sua equipe. Ou seja, agora você é o alfa. O que você está me trazendo aí, e a oportunidade que eu tive de conversar com vocês outras vezes, é que tem uma mentalidade aí por trás, desde o início, que vocês buscam aprimorar essa mentalidade. Isso. Só que a gente não sabia disso também não, viu? Foi apresentado. Opa, agora você tem que... Aí quando a gente viu que não dá para fazer diferente disso, se eu não aperfeiçoar o meu modo de pensar, ou seja, se eu não achar, né, alicerces sempre contínuos, ou seja, eu tenho que sair desse que está contínuo. Esse aqui tá fixo, beleza, eu passo pro próximo. Tem que estar sempre renovando o ciclo. Não vai. E faz diferença, né, essa mentalidade de vocês. Porque muita empresa fecha, né, Matheus? Por isso. Né? Muita empresa não vai para frente quando começa, né? Não as que estão aí muito tempo no mercado. Mas começa, aí o primeiro desafio quer desistir, não quer sair da zona de conforto, ou tem a mentalidade assim, ó, não, quando eu abrir minha empresa, eu vou trabalhar mais não, porque empresário não trabalha. Aí eu pensei assim, não trabalha pouco, né? Eu falei assim, mas qual país que é? Porque eu vou pra lá,
Não trabalha pouco. Fala, tem muita pessoa que fala assim, pra que você vai agora? Você não precisa ir, não, você é dono da empresa. Eu falei, aonde tá escrito isso? Qual contrato que eu não li quando eu aceitei? Olha que interessante essa questão de mentalidade, né? Uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida é a frase que você me falou hoje, pelo telefone. Isso nunca mais eu vou esquecer. A gente tem muito essa questão de trazer significado para as coisas e como a gente significa cada parte da nossa vida, inclusive palavras. E eu costumo citar muito a questão da disciplina. Eu aprendi a ter disciplina quando eu trouxe o significado de ser discípula dos meus sonhos. E hoje você me falou o seguinte: eu não tenho funcionários, eu tenho colaboradores. Isso. Até aí tudo bem a frase, só que o que vem depois que é a cereja do bolo, né? Eu não tenho funcionários porque funcionário faz somente a sua função. É. Eu tenho colaboradores porque eles vão colaborar não somente com o crescimento deles, como o crescimento da nossa empresa. E aí entra muito na questão da cultura da empresa de vocês. Fala um pouquinho sobre isso. A gente sempre teve isso, sabe? A gente sempre foi colaboradores. E a gente já trabalhou juntamente com funcionários, então a gente via. E isso foi uma coisa que foi uma das nossas essências, né, Matheus? Nós vamos ter só colaboradores. Apareceu alguns funcionários que a gente desligou, que a gente não deixa contaminar. E teve outros que a própria equipe praticamente selecionou para ele sair. Uhum. Mas tudo com muita tranquilidade, né? Isso. Com muito profissionalismo. Aí, às vezes, a equipe mesmo não deu aquele encaixe, né? Porque, às vezes, a pessoa não tinha aquela troca de... Como que eu posso até ter uma palavra muito certa? Por empatia. Poxa, deixa eu ajudar, deixa eu fazer. Né? Deixa eu colaborar. Eu administro a parte da medicina do trabalho, né? E dou um apoio para o Matheus no financeiro e administro também a parte da limpeza da empresa. E o meu propósito, como que eu contrato as pessoas? Eu nunca peguei currículo. Como que é a minha forma de contratar? Eu contrato caráter. Eu não pego currículo, né? Às vezes o pessoal vai contratar na engenharia, eles pedem currículo porque a pessoa tem que saber, né? A parte de PCMSO, de PGR, tem que saber algumas normas. Na minha, tem que saber muita coisa? Tem. Mas Mas tem um eu apoio muito prefiro. grande dela, um apoio técnico, dela e mais outros colaboradores. É porque eu sou técnico de segurança, então dali da parte ali eu consigo. Só que eu não preocupo com o currículo, eu quero caráter. Porque você tem ou você não tem. A experiência eu moldo, entendeu? Aí o que que eu faço? Teve uma colaboradora, a minha primeira colaboradora, a Gabriela. Você até perguntou a questão de empresa de família. Lá, é eu, o Matheus, que somos casados. A Gabriela é minha cunhada. A pessoa do financeiro é uma das minhas melhores amigas, que é casada com o primo do Matheus Vinícius, que é da nossa engenharia. E a Keila é prima da Débora. Então, nós trabalhamos muito em família. E a gente consegue, assim, diferenciar muito. E muita gente fala assim, isso não vai dar certo não, viu? Mas só que a gente tem uma coisa muito clara, até de alguns treinamentos que a gente teve, né? Tanto lá com o Kildre, ela um dia deixou claro pra gente que vocês só podem contratar quem vocês podem demitir. Quem vocês conseguem demitir. Então, e deixa isso muito claro. Então, porque assim, eu tenho uma dificuldade de desligar, né? Eu sempre quero assim, não, mas espere, vamos tentar fortalecer, vamos tentar ensinar mais, vamos tentar outra área. Mas depois eu até entendi isso também, né? Rafaela tem me moldado muito com isso. Aqui, ou é o outro, ou vai continuar no mesmo problema. E aí o que que eu faço? Aí essa colaboradora não conseguia, ela falou assim, eu quero muito aprender, mas eu não sei ligar um computador. Eu falei assim, não, a primeira palavra que você falou já basta pra mim. Você quer aprender? Então eu vou te ensinar tudo que eu sei. Quando eu vejo que a pessoa quer aprender, eu não tenho preguiça de ensinar. Mas quando eu vejo que eu tenho que ficar implorando a pessoa aprender, aí eu não gasto meu tempo. Porque eu falo assim, eu vou te ensinar até você aprender. Depois que você aprender, você vai caminhar com suas próprias pernas. E a pessoa, eu entendi, eu gosto muito de pessoas, sabe? Desde quando eu era colaboradora, eu sempre treinava as equipes, eles punham para me treinar. E eu tenho uma facilidade de lidar com o outro, porque eu tenho muita empatia. Porque quando eu precisei, não tiveram essa empatia comigo. Eu falei, quando eu puder, eu vou dar o meu melhor pro outro. Que a gente oferece o que a gente tem, né? Claro. Hoje, ela cuida de uma das partes mais importantes, a Gabriela, lá para mim.
que é a parte de social. Ela ficou muito tempo na recepção, então ela domina a parte da recepção. Quando eu não tô lá, eu falo com as meninas, ó, quando eu não tiver o que a Gabriela falar, tá falado. Uhum. E tenho a Keila, né, que não sabia abrir um e-mail. E hoje, assim, Faz tudo. arrebenta na E recepção. situações de pessoas que chegaram lá E também já pessoas de idade traumatizadas. de idade E de falar o alta. seguinte, eu não quero trabalhar nesse ramo, não. Você não tem um serviço pra mim de coisa mais simples, não. Porque é tipo com trauma de empresário, trauma de ser chamado a atenção. Porque antes tinha uma condição de falta de carinho até pra ensinar. Ou seja, faz isso aqui, mas não fala o porquê, não mostra os detalhes. Na hora que a pessoa erra, né, ela mostra, mas você fez isso aqui de novo, mas espera aí, eu Não, não tem gente que nem aperfeiçoei meu ensina. ensinamento. Tem gente que nem ensina. E Coloca lá isso e fala, se vira. a gente Eu via aprendi assim. com muita frequência, né? A gente vê com muita frequência. E eu até falo com a Rafaela, isso é um público-alvo nosso de colaborador. Uhum. É aquela pessoa que às vezes tem até certos traumas de outro lugar. Vem cá, vou te mostrar. Vem, eu vou mostrar um local gostoso pra você vir e trabalhar. Trabalhar por Ah, prazer, Você vai né? ver. A vai Keila ter. fala isso. A Keila tem 45 anos. Então, se o mercado de trabalho hoje para 45 anos não tá tão favorável de segunda a sexta, né, Matheus? Aí eu lembro que ela veio, tava fazendo o teste com a gente e amou. Aí ela brincou comigo assim: você pode me arrumar um serviço, nem que seja com a Valéria aqui na cozinha, mas se eu não der certo lá embaixo, eu não aceito. Eu Eu falei não assim, quero sair. falei com ela, Keila, não tem outra opção. Você vai ficar lá embaixo. Eu já te falei que eu vou ensinar. Calma, você vai aprender. Aí hoje eu converso com ela e fala assim, Rafa, eu pensei que eu não ia dar conta. E hoje, assim, faz de olho fechado. E são pessoas gratas, com a mesma empatia, com a mesma energia e o propósito que eu e o Matheus tem. A equipe hoje está muito engajada. Uhum. Não foi fácil chegar nessa equipe, não, né? Eu falei com eles, vocês são proibidos de pedir demissão. É, e tem umas A gente pessoas não lá que vai esses dar. dias pra trás também tava falando assim, minha aposentadoria eu acho que tá chegando, né? Aí eu aqui, só te falar uma Tem coisa. aposentadoria, não. Hein, A só te gente falar uma não coisa. deixa você sair. Qualquer coisa a gente atrasa aí, a gente conhece alguém lá em cima, somos papelzinho, tá? É. Brincadeira. É. Mas complementando, né, a situação entre funcionário e colaboradores, tem alguns clientes também, Matheus, será que dá para colocar isso na carteira? É o que eu vou falar agora. Tem a pessoa lá responsável pela limpeza. Aí teve um dia que eu escutei isso numa palestra. Ele, gente, crie, né, uma motivação até na condição de você apresentar o cargo. Tem cargos que não são hoje, infelizmente ainda há alguns desmerecimentos, né? Eu acho isso, se pudesse uma condição assim de, Matheus, você tem uma varinha mágica, eram as coisas que eu tirava, que é de ter esse desprezo com algumas situações por achar que certas funções elas merecem menos, mas muito pelo contrário, que é a função da faxina. Eu até falo, né? Vem cá te apresentar a gestora do nosso bem-estar. Então um amigo Sensacional. nosso, Matheus, mas será que dá pra pôr isso na carteira, não? Eu, cara, acho que infelizmente dessa forma não. Mas a forma de que a gente apresenta até a condição da faxineira lá hoje, essa é a situação. Uhum. Essa aqui é a nossa Portanto, todos os gestora do copos bem-estar. que a gente faz, a gente coloca ou coordenadora ou gestora do bem-estar. Que a gente dá sempre brindes para ele, caneca, garrafinha, e a gente sempre coloca a função de cada um. Aí o dia que a gente entregou pra Valéria, né, tenda Aparecida, aí tava lá, e elas olhou assim, sabe? Olhou assim com tanto. A gente viu o olhinho delas assim, e elas tão satisfeitas, né? Eu falei, gente, minha mãe foi faxineira a vida toda. E sempre chegava lá em casa chorando. Eu falei assim, eu não teria nunca coragem de tratar, primeiro pela educação que eu tive, né? Que eu tive base. Eu jamais iria diminuir alguém porque ela tá limpando o chão, minha mãe. Uhum. Muito pelo contrário, né? Pelo contrário, eu ia fazer o que eu gostaria que fizesse pela minha mãe, né? E elas, assim, a Aparecida, ela é um máximo. A Aparecida vai toda arrumadinha. Aí, hoje mesmo, ela falou disso. A Bárbara falou assim, nossa, você vem tão bonita, Aparecida, de batom e todo o cabelo arrumado. Ela falou, uai, mas não é porque a gente limpa o chão, que a gente não pode vir arrumada, Tem não. alguém aí que sabe de falar isso aí de cor, né? Se a pessoa tá dessa forma, o que é que ela tá querendo falar? Qual que é o feedback que ela tá dando sobre o que ela tá fazendo? Uhum. Você tá E arrumadinha ela dessa vai, forma. minha filha, de batom e rímel. E é um colaborador super importante. Isso. Você tá Oh. doida? Bem, é igualzinho o pessoal que coleta o lixo, deixa escondir uma semana sem coletar. Super importante. Importante é onde a gente vai colocar e é uma Uhum. das funções que não tem valor nenhum. Ai de mim se não fosse a Cida lá. Tá doido. Olha que interessante isso que você trouxe aí nessa questão da forma como vocês colocam, posicionam o nome de cada um dos colaboradores, né? Mais uma vez, mentalidade.
e faz toda a diferença. Qual que é a mentalidade de vocês, que vocês acreditam que vocês adquiriram aí com a experiência desses 6 anos, que hoje vocês falam assim, realmente fez diferença esse tipo de pensar e eu coloco isso em prática todos os dias? Respeito, né, Matheus? Empatia com eles. Mas só que eu vejo com clareza hoje, e cada dia mais, que é ser sincero, não ter mentiras, Uhum. entende? Não ter meio termo em questão assim de ficar procurando formas de falar. Então a gente hoje é mais direto, mais profissional com as coisas, com carinho, com Uhum. clareza, da mesma forma como a gente contrata. Entende? Uhum. Então a gente hoje propõe verdade. E não sei se isso seria um diferencial de imediato, mas eu vejo que no ramo, né, no nosso ramo, principalmente os profissionais, eles são carentes de ser tratado com verdades, né, É. com esse respeito mais assertivo. E mesmo quando a gente tem alguns problemas, de esclarecer o problema também. Ó, tô com tal dificuldade, né, eu gostaria que como que você me ajuda com isso? Isso eu vi em relação Ctrl+C, Ctrl+V de gestores que eu tive no passado. Uhum. Um retorno que eu acho que a gente teve muito importante foi eu ver a semente que a gente começou pequenininha, ela germinou e foi para cada colaborador, porque hoje eu vejo as meninas chegando e eu sempre falei com elas, olha, aqui a gente só vai mudar a forma de falar. Porque se chegar uma pessoa muito humilde, se você conversar com ela, né, uma linguagem mais formal, ela vai se sentir ofendida porque ela não vai entender. Sim. E da mesma forma, se chegar aqui um médico, um advogado, vocês tentar conversar ó, da forma de vocês. Também não precisa ficar assim belezando, que às vezes a pessoa até se complica, né? Uhum. Então é só isso. Mas a tratativa de bom dia, boa tarde, aceita uma água, um café, é para qualquer Mas não é somente um. uma água. Como é que oferece? Tem uma Uma água água bem, uma gelada água bem e um café geladinho, bem quentinho. quentinho, com um Olha biscoitinho. Porque é diferencial, eu tenho que valorizar isso. É, E né, na condição de quando você está ouvindo, eu tenho uma água e um café. Diferente de eu tenho uma água gelada e um café bem quentinho. Fica isso. à disposição. E elas entenderam que eu tô lá embaixo, aí eu desço, a mesa lá embaixo, junto a elas, que eu gosto de estar sempre antenada, que eu acho que o cuidado Uhum. eu acho que é o primeiro passo, né? Você ter aquele olhar ali. E essa sementinha delas entenderem que isso é importante para nós. Né? Elas pegaram ali, né? Tipo assim, pega, né? Sentiu a pegada lá, né? E elas chegam, oi, tudo bem? Bom dia, como que eu posso te ajudar? Só me empresta o documento, por favor, por gentileza, porque eu trato, assim, todo mundo que entra lá. Uhum. Você aceita uma água bem geladinha, um café bem quentinho, tem biscoitinho ali, qualquer coisa eu me chamo. Aí as meninas falam, eu me chamo Keila, você pode me chamar, tá bom? Faz toda a Então, diferença. assim, a gente teve um feedback uma vez do moço falando assim, a primeira vez que eu me senti gente foi quando eu vim aqui. Uhum. Pô, que dele me Um doeu. atendimento Porque ele já ocupacional. tinha ele tava beirando Olha seus só. 60 anos. Aí, numa função de pedreiro, que muita gente também E desvaloriza. ele, né, eu vou lembrar da fala dele. Eu não tenho a escrita. Ou seja, ele não sabia escrever o próprio nome, eu não tenho escrita. Aí, a Rafaela, com essas pessoas, parece que ela até quer levar lá pra casa. Né? Aham. Eu falo assim, isso aí, tá certo, né? É uma condição que, pra nós, não tem nem preço. Quando Deus nos dá a oportunidade de receber e atender esse tipo de pessoa. Uhum. Eu adoro. Entende? Quando Porque tudo às pra vezes mim. a gente só tá colocando um curativo numa ferida que tem há muito tempo. Que essa Sim. pessoa, às vezes, ela tá procurando ser percebida com o valor que ela tem. O mundo que a gente tá hoje, as pessoas chegam e, tipo assim, pra você. Próximo. Tipo assim, Uhum. oi, Próximo. tudo bem? Não Posso custa te dar bom ajudar? dia, boa tarde, boa noite, Bom né? dia. Aí a pessoa, Não gasta, às vezes, né? É de graça. Às vezes, igual eu falei com as meninas, eu falei assim, gente, vocês entendem que quando a pessoa tá vindo aqui, principalmente quando ela tá fazendo um retorno ao trabalho ou um demissional, quando faz o retorno, Ela tem uma muitas dor, né? vezes, ela tem medo de ser mandada embora pelo afastamento. Quando tem a demissão, ela já tá com a dor, porque ela perdeu o sustento da casa dela. A gente não sabe como que é lá atrás, com o que ela tá passando. Uhum. Então, chega aqui, dá um bom dia, faz toda a diferença. Aí esse moço veio, é Vanderlei o nome dele, eu nunca vou esquecer. Aí eu olhei assim e pensei assim, gente, mas ele teve que esperar 60 anos para se sentir gente em algum lugar. Sabe, é tão desumano, o que custa? Né? São pequenas ações, né? Pequenos atos. Esses dias ainda eu brinquei, eu falei, gente, você vai em supermercado, você sai no estacionamento cheio de carrinho jogado. Não tem coragem de não colocar no tem lugar. coragem de voltar com ele pro Volta lugar. com... Tipo, não Cultura. custa nada você empurrar o carrinho
até o local. Sim. Então é bem isso, umas pequenas Porque coisas que aquela coisa vocês assim, trabalham, não é né? obrigação minha, tem quem faça. Tem quem faz isso? Eu já escutei no supermercado uma pessoa falando assim: se eu levar o carrinho, a pessoa que tem deficiência, que é PCD, ou esses velhos que precisam de trabalhar, vai perder o emprego, porque esse contrato é para isso. Olha só. Sabe, um ódio de graça. Eu falo, gente, mas como é que uma pessoa consegue ter um ódio de uma pessoa que, às vezes, graças a Deus, arrumou um serviço que para ele é muito difícil? Uhum. Sabe, hoje eu fico pensando assim, um idoso ter que sair para trabalhar, né? A pessoa com 60 anos, aí 65 anos, não precisa estar trabalhando mais não. Mas a aposentadoria não dá. Lembrando o fato aqui também, né? Tem gente que fala assim, não, ganhar brindes, surpresas, presentes, né? De agradecimento é muito gratificante, né? Uhum. Tem presentes lá pra nós também que não tem preço, né? Pente de ovo, mandioca, Galinha caipira. galinha caipira. Olha Porque só. eles Opa, dão o eu vim melhor trazer aqui deles. pra você, só porque, nossa, você atendeu tão bem meu esposo. Que Né? gracinha. Teve tais situações. Aí isso, desde o início da pergunta. Mas como que foi, né? Como que vocês às vezes pegaram, né, um tipo de cultura? Como que vocês começaram a aprimorar isso? Primeiro foi de casa, né, Matheus? Que a gente veio de família muito simples, né? Nós três, a gente somos bem diferentes, mas com princípios muito fortes, Uhum. né? Nas condições administrativas que a gente aplica lá na empresa, né, eu busco ter exemplos das pessoas que eu admirava quando eram meus gestores, Uhum. né, na ferrovia. Então, algumas pessoas que elas me ensinaram que se você tem um problema, então não foca nele não, senão você vai ter mais problemas. Então propõe e delega, ou então pede ajuda com pessoas para achar soluções de modo diferentes. Então as parcerias que, né, as pessoas, o network que nos foi apresentado, como eu já falei que antes do BNI, né, as portas que abriram, né, hoje está te encontrando aqui também, é tudo fruto de BNI. Se eu for olhar em todas as situações de tudo que a gente, né, organizou, foi as condições do BNI, foram das pessoas, das amizades concretas que a gente fez lá. Uhum. Então a gente procurou, né, estar envolvido em locais onde tinham mais empresários, né, locais onde que tinham pessoas em desenvolvimento, né, na situação do profissional, né, então a gente viu de entender reações, sentimentos e os porquês. Aí a gente fez o PNL toda, nós três, né, nós três, os três Enneagrama, né? sócios, fizemos PNL, fizemos Enneagrama, depois fizemos mais outros cursos, mais outros se treinamentos. capacitando, né? Mas eu falo assim, que eu acho que a gente, aquela semente ali da bondade, sabe? De tentar ajudar o próximo, veio mesmo da sua criação, da minha criação, da criação da Letícia, né? Que eu sempre escutei falando assim, ó, ninguém é melhor do que ninguém, a vida é uma roda d'água, um dia está lá em cima, um dia está lá E embaixo. como, hein? E então isso pra mim, eu falei assim, gente, eu não é eu abrir uma empresa que vai me mudar, não é eu estar assim que vai me mudar, nada, não é porque eu não posso, igual Uhum. quantas vezes eu já limpei a semestre, falei que tá doido, eu limpo lá em casa, eu não vou limpar o que é meu, Sim. né? Eu já limpava a empresa das outras pessoas, por que não limpar o que é meu, né? Uhum. Então, eu falei, gente, ver isso pra mim hoje, ver a equipe que eu tenho, a equipe totalmente dedicada, com as três lá na recepção tem a mesma, eu falo, eu até brinco com o Matheus. Parece que são da mesma família, parece que elas foram criadas juntas. Não, eu falo que todos os profissionais, independente da ocupação que tem lá na Semestre, a energia nossa, a empatia, parece não, né? Que energia, parece que quando a gente Uhum. vibra ela volta pra gente. Sim. E com a mesa eu falo assim, não, Deus tá cuidando daqui, só mandando igual. Não tem, assim, igual o Anselmo, com a Inara, a Ju, né? A gente atrai aquilo que a gente vibra, né? Então tá na Isso. mesma vibração. E hoje, E aí, pensando nisso, mais uma vez trazendo aí o assunto da mentalidade e a nossa conversa aqui, vocês trouxeram muito essa questão de vocês trabalharem a comunicação ali dentro. Não só a comunicação entre os colaboradores, como também a comunicação com as pessoas que vêm de fora, né? Todo esse cuidado. Vamos colocar um pouquinho essa comunicação ali dentro com os colaboradores. Como que vocês trabalham a questão do feedback? Usam sinceridade? Tem alguma... às vezes as pessoas têm medo de falar, porque, ai, como que eu vou fazer para falar? Vocês falam o que precisam. Como que é essa troca ali entre vocês e eles? Antes da sua palestra, a gente falava menos, né, Matheus? foi Depois da muito sua importante. palestra, foi até mais fácil dar feedback. Lembro da frase que eu usei aqui, né? Às vezes a gente acha que já sabe tudo, mas quando às vezes a gente vai descobrindo melhorias no processo, a gente descobre, né, que a gente não sabe nada. Então, Mas na a gente condição do sempre feedback, tentou, a gente fazia o melhor naquela condição que a gente tinha. Uhum. Conforme Mário Cortella, faça o teu melhor na condição que você tem, até ter condição melhor de fazer melhor ainda. Né? Isso é muito forte enraizado para mim.
a sua palestra, né, o treinamento que nós fizemos lá, abriu muito, né, um leque para nós pela frequência, pelo prazo, ou seja, qual que vai ser a qualidade do feedback? Às vezes vou esperar 2 semanas, não, 48 horas, no máximo. Uhum. Entendeu? Opa, não deixa esfriar, não. Porque senão, o que é que você tá falando mesmo? Você vai chamar a pessoa, fulano, vem cá. Uma das Tal, coisas... tal situação. Mas eu nem... Ah, tá. Aí pra você ver, você vai ter um desgaste pra acionar a lembrança para aquilo tentar fazer efeito, aí às vezes acaba até uma situação que poderia ter um benefício muito grande e a importância, né, o senso de importância é muito maior, às vezes fica no descrédito, não tem o resultado que deveria por não saber, às vezes, respeitar um limite de tempo ou não delongar aquele tempo. E a gente dava feedback para eles. Uma das coisas que era inadmissíveis para a gente, que a gente até falava que era regra de ouro, é quando eles não sanavam a dúvida do cliente. A gente falava, isso é inadmissível, a gente não aceita. Eu não sei, não a resposta. Não é não saber. Eu não sei, só um minuto que eu vou procurar saber. Então, esse feedback era assim, quando eu via que estava fugindo, eu falava assim, gente, quando eu pôr vocês para assumir a recepção, vocês têm que fazer igual ou melhor do que eu faço. Menos eu não vou aceitar. Então, esse feedback era assim, não é assim, eu não gosto dessa forma, vamos fazer. Nunca eu fui arrogante, eu não gosto de ser arrogante. Se algum dia passasse pela minha cabeça em ser arrogante com um colaborador, eu desligo ele. Então, eu já desliguei colaboradores que eu tava, tipo assim, implorando, né, que, por favor, me ajuda a te ajudar, né, eu quero te ajudar. Mas eu também não insisto muito, não. Mas esse feedback de sair daquilo que a gente espera sempre foi dado. Mas tinha coisas que a gente falava assim, não, vamos esperar, depois a gente conversa. Depois dessa palestra eu falei, não, agora é o seguinte, agora a gente pegou o leme de verdade mesmo e nós vamos tocar esse barco da forma que a gente está aprendendo. Tudo que a gente aprende novo, a gente põe em prática. E a gente descobriu que tem feedback ele abre oportunidade para ambas as partes, tanto para quem está dando feedback, tanto para quem está recebendo feedback. Porque quando você dá um feedback, às vezes você dispara um gatilho que a pessoa não estava apta para te falar, mas você dá ela, naquele feedback, você dá ela a oportunidade dela falar e coisas que você não sabia que estava acontecendo. Então não é só dar o feedback, ao mesmo tempo você recebe um feedback. Exato. Ou seja, vocês estão me dizendo aí que essa troca melhorou mais ainda a comunicação. Muito mais. E eles teve a facilidade, eu acho que eles escutavam feedback antes e ficavam insatisfeitos. Depois da sua palestra, eles pensam, refletem, falam assim, eles mesmos agora eles respondem, assim, não era só numa situação de, espera, eu não tenho só que ouvir. E a gente sempre deu a oportunidade aqui, da mesma condição, eu quero te ouvir. Só que ficou profissional. Entende? Não é de pessoas, é processo. O bacana da recepção... Nós não estamos tratando pessoas aqui, nós estamos tratando o processo. Para o processo funcionar, eu preciso que isso e isso dessa forma aconteça. Você está disposta a fazer e me entregar isso dessa forma? Você tem condição de me entregar? Eu achei bacana que eu passei no ano passado, né? Parece que tá tão longe, né? Mas foi assim, no começo de dezembro, eu falei com as meninas assim, vou fazer um kit para vocês aqui embaixo de um batom da mesma cor, pra vocês ficar mais padrão, nós vamos colocar uma calça da mesma cor. Então aí falei, né? Aí no que eu subi, depois que tava muito lá embaixo, aí a Keila virou e falou assim, gente, eu acho que a Rafa tá falando que a gente tá ficando meio desmazelada, eu acho que a gente tem que melhorar, vamos melhorar entre a gente? E o que a gente pode fazer para melhorar? Aí eu comecei a escutar. Né? Mas não era isso, né? Não era isso, é porque eu queria motivar, sabe? Motivar que eu falei, é tão gostoso você falar assim, não, eu tenho meu kit com meu nome, meu batom, minha empresa me deu. Olha que interessante, elas mudaram o significado para fazer o bem, para aprimorar o elas trabalho não pegaram, delas. Tipo assim, nossa, você viu criticando a gente? Não teve picuinha, pelo contrário. Aí elas falou assim, eu acho que a gente, igual fulano de tal, põe um de gel, a gente pode pôr, se for nós 3, o valor fica tal. Então não sei o quê. Bem, no outro dia eu cheguei, eu acho que elas marcaram pro mesmo dia. Eu cheguei, todo mundo de olho em gel, cabelo, batom, lápis de olho. Aí eu cheguei e falei, meu Deus, que recepção bonita. Aí as meninas, a gente entendeu, Rafa, o seu recado. Eu falei assim, não, mas não era isso que eu queria.
Mas se vocês pegaram pra isso, ótimo. E acabou que eu até esqueci de fazer o kit pra elas, eu tenho que fazer. Tá vendo? Ah, Agora já, já vai fazer. Isso, igual mas é no porque ano eleitoral, campanha, fez a campanha, ganhou os votos, mas depois não tá fazendo não. Aí entrou, né, o problema pessoal da minha mãe, que eu cheguei a te contar, e não acaba que eu esqueci, mas eu vou até fazer para elas, porque assim, foi fantástico. Elas entenderam, nós estamos, tipo assim, aquele com o cabelo sempre arrumado, elas não vai mais desmazelar, não é nem desmazelada, né, Matheus? Que Rafaela, elas você nunca toma foram. cuidado no que você vai falar, que depois elas, tá vendo, menino? Na hora que você está assistir aqui, depois vocês dão um feedback pra ela. Não é Viu? desmazelada, Por favor, não, pela forma tadinho, como que ela pode tá até falando. cortar isso, mas elas, Corta não, por favor. elas vão, tipo assim, elas, como é que eu vou explicar? Elas vão arrumadinha, só que não tinha o costume de um batom. Foi um incentivo para fazer diferente, né? Isso, e elas entenderam, e elas mesmas, entre elas, se Aqui, mas é organizaram. comum isso hoje. A gente entende a logística das coisas, que ó, uma estuda, né? A outra mãe de família, né? Na hora que acaba o trabalho, tem que cuidar. Então, assim, é tudo, é o mundo VUCA. É. Né? Eu fui numa palestra do Valdemar do ABC, ele até comentou isso agora pra mim, não sai não, eu sempre uso esse tema. É o mundo VUCA, tá tudo rodando, tá tudo acelerado, né? E não dá pra ser, às vezes, vou desacelerar um pouquinho. Se você desacelerar um pouquinho, falta tempo no dia. Fica para trás. Entende? Fica pra trás. Aí tudo começa a ser urgente. Uhum. Então você tem que estar evoluindo mesmo, procurar situações, automatizações. E a gente entende como que é a correria de cada um. Né? E do que eu vejo até a Rafaela falar, depois a gente até um dia sentou pra tomar cuidado. Eu falei, Rafaela, a gente tem que tomar cuidado pra não suar diferente disso aí. Ela, não, Matheus, mas não falei com nenhuma dessa intenção. Eu, não, mas surgiu um efeito não, muito positivo. Uhum. E uma situação, né, que a gente até viu recente, eu achei que não ia ter adesão, fizemos uma parceria com a academia, né? Uhum. Nós fizemos uma parceria lá com a academia, que fosse colaborador desse semestre, teria desconto. Um descontão, Um né? descontão, né? Aí, no horário de almoço, antes o pessoal almoçava, Dormia, né, ia arrumava com a dormir. falação. E ficava, agora, Vamos para cadê o academia. pessoal? Aí você olha, mas academia, depois já vem, já almoça, todo mundo... Você sabe uma Uma coisa? euforia diferença. gostosa, uma euforia gostosa. Uma coisa que eu vi foi eu falando assim, nossa, Aparecida, vamos anotar aí que a gente tem que fazer compra. E eu não prestei atenção. Aí eu falei assim, aí eu fui pegar, né, o resultado, né, que a gente faz sempre acompanhamento. Quantos gastos de arroz, verdura? Aí eu vi que o verdurão aumentou e arroz, macarrão, tinha muito. Eu falei, gente, o pessoal tá mais fitness. O Mas pessoal aquelas- tá comendo melhor. Mas é aquela situação que eu e você conversou um dia, né? Você não muda um hábito só. Se você muda um hábito, Vários automaticamente outros muda vão outro. Ops, eu fui pra academia. Automaticamente Você quer comer melhor. eu vou comer melhor. Automaticamente eu vou ter uma situação. Eu vou mudar vários outros. Eu vou conhecer Vai dormir pessoas que têm o melhor, mesmo é. resultado, vai me dar mais ideias. Eu vou dormir melhor, eu vou ter uma melhora em tudo. Na minha condição de resultado, na minha entrega, no meu relacionamento. E é interessante vocês apoiarem isso. Até porque entra muito naquela coisa, né? Se a pessoa não tem tempo para cuidar da saúde dela, ela vai ter que arrumar um tempo para cuidar da doença dela no futuro. Isso Então, assim, é mesmo. sensacional vocês incentivarem isso dentro da empresa, porque é saúde. E quanto mais, eu falo que é uma troca, né? Não é só uma mão. Porque ao mesmo tempo que eles têm mais saúde, eles têm mais disposição para estar ali, Autoestima. mais a abertura, até mesmo para estar entre os clientes, com vocês, faz diferença, né? Lógico, lógico. E tipo assim, eu brincando com a Aparecida, falei, Aparecida, o pessoal tá tudo fitness aqui. Aí eu, ai meu Deus, eu vou ter que pegar a onda desse pessoal aí também. A comida eu já melhorei, a academia eu ainda não fui. Mas tá todo mundo, na hora do almoço era uma barulhada, né, Matheus? Eu tava lá, porque eu sou do povão, né? Eu gosto de ficar, é onde o trem tá. Mas ali é o Matheus, ó, que vinha falar, posso que a Rafaela tá? Eu brincava assim, aqui na hora do almoço parece um pé de maritaca. Já viu quando tem castanha, que Hoje as tem coisa mais maritacas tudo vem? gostosa pra mim do que isso, não. Cabarulhada, gente do céu. Como Aí, que de elas dão repente, conta? vinha. Aí o Matheus, meu Deus, Rafaela. Cadê a Rafaela? E eu lá deitada lá no meio, lá, nós se espalhava colchão. Oi, não tinha coisa melhor pra mim, não. Primeiro, a união, Uhum. sabe, das meninas. A gente tem um grupo que se uma passa e vê que a sapatilha tá de promoção, aí a gente manda. Olha, vai lá. Aí, de repente, tá todo mundo com a mesma cor de sapatilha lá no semestre. Um dia nós tivemos com uma pessoa que ela até falou o seguinte, aqui, vocês dão muita liberdade ao colaborador, vocês têm, às vezes é o seguinte, dão muita intimidade, Uhum. vocês devem cortar isso. Aí passou 2 semanas, essa pessoa não tava dando consultoria pra gente mais não.
Entendeu? Tem Sim. coisa que é da cultura, tem coisa que é nossa. As Não, meninas não falam é. assim, Rafa, Eu você não não abro mão parece, disso. você não Uhum. parece Eu não abro nossas mão de. patroas, né? Quando vai E entra apresentar, muito né? a questão do respeito, né? Isso, ele Tem. sabe o limite Sim, isso deles. que eu tô falando. Mas eu não Tem preciso ficar assim, oi, gente, meu nome é Rafaela, eu sou patroa dela, eu sou patroa. Sabe, isso pra mim soa tão, Uhum. ai, tão fútil. Gente, elas têm que saber que ali nós somos os gestores e respeitar. Ponto. Aí elas vêm, elas me chamam de Rafa, ô Rafa, e eu, oi. Tipo assim, eu chamo ô Isa, a Keila a gente chama ela ô Bira, né, a Uhum. Flavinha. E é assim, a gente não tem, pra nós lá a gente se É apresenta como natural, equipe. né? Não muda nada pra mim. Eu falei, a A única nossa diferença é que administração, ela não ficou vertical. Tá Uhum. muito horizontal. Entende? e Então, eles adoram situações, o isso. quê? Nós estamos no mesmo Eu tô no lugar. mesmo A gente barco. almoça junto. Então, teve já situações aqui, até o horário de almoço, vocês deveriam ser diferente, né? Para mostrar uma condição de hierarquia. Eu aqui, eu Vocês não tô querendo, eu fazem não quero verdura diferente status. pra vocês? Falei, Isso, quê? não. Uai, que Aqui, isso? Cara, não quero trabalhar pra você, não. eu não quero status. Eu quero é resultado. Eu quero Uhum. realmente ter uma condição que eu e você conversou isso também, né? Sei. A valorização não é só no dinheiro. Eu quero ter uma Exato. condição que o ambiente aqui é sadio, que não precisa de. Como me fala, eu não sei os nomes de remédio, né? Ah, eu Rivotril. não preciso tomar um Rivotril. Eu não tenho aquela pressão de trabalho em cima, inserida, que. Não, doidinho pra dar sexta-feira. Todo mundo quer uma cesta, né? Mas tem gente que fala, ai meu Deus, eu vou ter que ir pra aquele Mas só que serviço. fica com tortura. Então, a qualidade do trabalho, a entrega do trabalho, principalmente nós, né? A gente trabalha no direito de ambas as partes, tanto do empresário, tanto do colaborador. Uhum. Então, Lá é bacana, desculpa. A empresa se inicia às 7 horas da manhã, né? A recepção. 6h30 a Aparecida chega para poder limpar a recepção. Então, 6h30 a semestre está aberta. 6h30 tá cheio das meninas que pegam 7 horas, porque elas gostam de tomar café juntas. juntas. Olha só. Elas chegam mais cedo, uma Elas já traz isso, E quando faz a eu tá lá resenha. no grupo assim, aí elas mandam assim: gente, hoje eu tenho uma fofoca quente. Coisa de família. Eu briguei com meu namorado, que é as coisas. Aí elas, não, beleza, vou levar isso. Eu falo, vou ter que ir cedo, não tô acreditando. E eu tô lá no meio, eu falo, pode contar. Eu falo, não acredito que era só isso. Tipo assim, comprei um carro. Falei, podia ter mandado no grupo. Não, quero contar pessoalmente. Então, assim, é uma união. E eu adoro isso. Sensacional. Adoro. Eu falo assim que quando a gente viu que a gente não tinha que mudar o nosso tipo de ser, eu falei, gente, mas isso pra mim é tão desconfortável. Eu não poder sentar. Colocar as Que máscaras. diferença Sabe, que hoje, tem? hoje Eu não o motivo vejo. hoje, a missão hoje não é tirar as máscaras. Não é essa a missão de Uhum. nobreza, não é para facilitar, quanto menos máscara eu usar. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Nós vamos ter que marcar outro podcast pra falar sobre isso. Sabe por quê? Porque isso dá um assunto. Dá. Ou seja, ser quem é pode sim, né, entrar no natural e que isso surte muito mais efeito do que aquelas Com pessoas que querem certeza. colocar as coisas dentro de uma caixa. Pode marcar que eu Nós vamos venho. ter que marcar outro podcast. Faço questão. Viemos com muito prazer. Já estamos aí chegando ao fim da nossa conversa, né? E eu tenho uma pergunta para os dois. Imagina aí a Rafaela e o Matheus ali com seus 5 anos de idade. O que essa criança estaria falando hoje para você? O que ela falaria para a Rafaela de hoje? O que ela falaria para o Matheus de hoje? Eu tenho até uma música para ilustrar, viu? Reverb Poesia, a criança que eu fui um dia. O meu é tipo assim, eu tô muito orgulhosa da mulher que você se tornou. Uhum. Você não perdeu a sua essência. Porque o que eu aprendi, eu não deixei pra trás. E nunca vou deixar. Porque a minha essência tá bem tá bem lá no fundo, tá bem ancorada. E se fosse para vocês imaginarem daqui a alguns anos, lá nos seus 80 anos, com uma sábia, uma sabedoria diferente, qual o conselho que vocês pediriam para essa pessoa do futuro, essa Rafaela do futuro, esse Matheus do futuro, para te apoiarem hoje, mais ainda no desenvolvimento de vocês? Eu tenho até uma pulseira que eu termino tudo aquilo que eu começo. Eu fui procrastinador muito tempo. Sabe o medo não é o medo da responsabilidade, mas de ter situações de, não, se eu deixar o que eu tô fazendo aqui, vai sobrecarregar pro outro, vai fazer isso. Então, eu tinha como se fosse, queria proteger tudo e todos. Eu observei que o cara lá na frente vai falar o seguinte, tá vendo?
Você deveria ter abandonado mais pessoas, porque quando a gente apega e protege demais, tanto você não cresce, tanto que você impede o crescimento dos demais. Então era de falar assim, isso, abandona um pouquinho, deixa um pouquinho da dificuldade, mas esteja para apoiar. Uhum. Entende? Então, querer mais desafios, até na condição do que a gente já tem, né? Aham. Mas fala assim, pode mandar mais, né? Eu dou conta, manda aqui que eu dou conta, vai dar certo. Uhum. E aí, de lá na frente, assim, eu dou aquilo, tá vendo? Deu tudo certo, você conseguiu. Uhum. O meu seria a pessoa falando assim, tem um pouquinho mais de paciência, não precisa de fazer tudo na hora, né? Você consegue, tipo assim, esperar um pouquinho, que você é bem, assim, acelerada. Então, eu acho que o meu seria mais, assim, mais paciência, sabe? Uhum. Porque tem hora que eu olho para trás e falo, não precisava disso tudo, né? Então, eu acho que é a sabedoria que essa pessoa ia Sensacional. falar para mim fazer, sabe? Gente, tenho só a agradecer a disponibilidade de vocês, aceitar o convite de estar aqui hoje para esse bate-papo. E ó, já é sério mesmo, Não, temos e que eu- marcar outro porque esse assunto é sensacional. E eu quero Manter vir. a essência dentro de uma empresa. E vocês têm muito a contribuir com isso, hein? Nossa, com o maior prazer. Só Então, chamar mas- que nós estamos aqui. E até fazer finalmente, né? Agradeço o convite, né? Mas agradeço também todos os colaboradores da empresa, todos os parceiros que nós tivemos, todos os nossos clientes, né? E uma situação que eu tinha muito medo de falar o seguinte, depois que a gente virar empresa, que tivesse, como que a gente vai, será que as coisas vão mudar pra gente? Mudou, mas mudou muito pra melhor, Uhum. entende? O tanto que a gente tem, eu faço o seguinte, hoje o meu comercial, ele é um comercial muito tranquilo, porque os meus clientes vendem muito pra mim, graças a Deus, entende? E graças ao resultado do nosso trabalho. Então, uma essência que funciona, dá muito certo, que é com mais serenidade, não ter pressa de resultado. Uhum. Então, nós temos clientes com muita qualidade, né? Porque é algo que eu escutei lá no passado também. O cliente é a cara do prestador de serviço. E o prestador de serviço é a cara do cliente. E depois você usou aqui, né? Que quando a gente tá nas energias, tá sintonizado com as energias, Sim, vem aquilo que você procura. exato. Então, assim, teve difícil, né? A gente ficou um bom tempo, né? De falar assim, nossa, e agora? Como é que a gente vai fazer? Não, o boleto tá vencendo. Não, mas tá ficando na conta do chá, né? Modéstia falando, ficando na conta do chá, mas como que faz? Mas depois, quando os resultados começaram a acontecer, né? Então, a nossa equipe, a nossa sociedade, os nossos clientes, os nossos familiares, né? Aos que colocaram a gente para baixo, falando que não, agradeço eles também, entende? Aqueles que deram um incentivo, né? Uhum. Contribuíram, deram força também, amparo, conselho. Nós fomos muito bem amparados por vários amigos, né? Então, assim, o sucesso ele não é somente meu, da Letícia, da Rafaela, é um sucesso coletivo. Mútuo, né? Uhum. Coletivo. Sensacional. Ô, Raquel, não posso perder a oportunidade de agradecer, mas eu não posso perder essa oportunidade. Eu falo tanto isso de família, né? De equipe, assim. Eu falei com as meninas assim, gente, de 16 de janeiro é meu aniversário. Elas não sabem disso. E eu sempre convidei, toda a equipe que tá vigente vai lá em casa. Aí elas, você vai me chamar pro meu aniversário? Eu falei, sim. Aqui também a gente é família, a gente é uma equipe. Aí falei com elas e eu tô assim, gente, eu vou lá no podcast, eu vou falar pra todo mundo que dia 16 de janeiro é meu aniversário. Gente, aonde eu vou? Hoje eu fui no dentista, eu já falei, eu adoro aniversário, eu adoro comemorar. Bom saber. Porque Adoro. essa notícia, essa informação eu não tinha. Ai, ó, é de 16. Sabe lá no Enneagrama tipo 2? Ah, É o tipo 2 mais raiz que eu conheço, é ela. Estereotipo do Entendeu? tipo 2. É o tipo 2. Gente, se você falou o seguinte, que, ó, gente, o que é Enneagrama? Se alguém tiver dúvida e fala assim, o que é tipo 2? Liga pra Rafaela. Liga pra Rafaela, Ah, conversa com ela um Rafaela. pouquinho. Vocês vão entender o que é tipo 2, viu? Você Ai, tá eu não precisando de podia ajuda? perder essa oportunidade. Eu sei te ajudar. O Antônio, Eu vou toda te vez ajudar. que tem de janeiro, ele manda. A turma que ele tá fazendo, eles mandam me dar feliz aniversário. Entende? Sabe? pode esperar o meu que vai chegar. Obrigada, Raquel. Você tá querendo ganhar uma amiga mesmo, hein? Ela já tem, agora vai ficar mais forte. Gente, muito obrigada. Obrigada a Agradeço você. vocês também que acompanharam a gente até agora. Aproveito para pedir para curtir o canal e acionar o sininho para mais conversas como essa. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Gente, eu sei que vocês só vão ter a ganhar. Conversa nos bastidores, o off aqui com a Raquel, todo dia eu aprendo um pouquinho, viu? E é tudo sempre coisa interessante. E sabe aquelas conversas que te dá assim, eu vou pesquisar sobre, entende? Sempre quando a gente conversa, aí depois eu vou pesquisar sobre aquele assunto, aí eu vou tento me inteirar, depois
do nada, em algum outro dia, nada Aparece. aparece. Eu sei falar desse assunto. Não, a Raquel é tão massa, ela prepara indiretamente, indiscretamente, ela vai preparando a gente né, com alguns conteúdos. Parabéns e gratidão, viu, Raquel? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada a você.